Salve, salve pessoal do canal Histórias de Entidade, pessoal aqui do YouTube. Pessoal, nesse vídeo nós vamos trazer a história da pombogira Tatá Caveira. Sim, uma história que muita gente estava pedindo, então a gente resolveu trazer aqui para vocês. Então, antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe no WhatsApp, compartilha no Insta, tá? Desta forma você apoia o nosso trabalho, divulga o nosso trabalho, e isso é muito bom, muito gratificante. Lembrando que a gente leva muito tempo para encontrar informações sobre as entidades, então dá esse apoio aí, curtindo, compartilhando, tá bom? Lembrando que vamos falar sobre a história de vida da pombogira Tatá Caveira, e não a pombogira Dona Rosa Caveira, é a pombogira Tatá Caveira, tá? E traremos também informações sobre a entidade, formas de trabalho, oferendas, cores de vela. Então é um conteúdo aí bem vasto, tá? Então acompanhe até o final. E se você tiver alguma sugestão para vídeo, Patrick, traga a história de tal entidade, fala sobre tal entidade, pode deixar nos comentários deste ou de qualquer outro vídeo aqui postado no canal, tá certo? E a gente já vai começar. Primeiramente, pessoal, vamos citar, né, que pombogira Tatá Caveira, né, faz parte sim da linha dos caveiras. A gente tem que começar a falar sobre essa questão, e lá no final eu vou explicar qual é a função desta pombogira dentro da falange dos caveiras. Então acompanhe até o final, tá certo? Então, sem delongas, vamos falar sobre a pombogira Tatá Caveira. Pois bem, pessoal, essa história é uma história bem antiga, tá? Muito antiga, bem antiga mesmo. Se passa por volta dos anos 600, ou seja, o ano 600 depois de Cristo, tá certo? A nossa protagonista, no caso, a Dona Tatá Caveira, quando nasce, recebe o nome de Sofia, tá bom? Então ela recebe o nome de Sofia. Ela, junto com a sua família, moravam na cidade de Verona, tá certo? Se eu não me engano, Verona fica na Itália. Então eles moravam em Verona. Sofia, nossa querida pombogira Tatá Caveira, era de família humilde, na qual o seu pai era agricultor e a sua mãe era costureira. Sim, a sua mãe pegava ali alguns trabalhos como costureira, tá certo? O seu pai era agricultor e tomava conta, né, praticamente ali de uma fazenda de trigo, tá certo? Então Sofia ali teve a sua infância, vamos assim dizer, com esta ligação, né, muito forte com a agricultura, uma ligação muito forte com afazeres domésticos. Até então ela aprendeu essa arte da costura com a mãe, né? Desde muito nova já até ajudava a sua mãe ali a costurar em casa. Então também era uma pequena renda para a família, tá certo? E é claro que a gente não tem relatos de qual é o nome, qual foram os nomes dos seus pais, tá certo? Lembrando também que Sofia não era filha única, tá certo? Ela tinha 3 irmãos homens mais velhos, tá certo? Só para vocês compreenderem, mas aqui no caso a gente não vai citar o nome dos irmãos dela, tá? Porque até então nessa história a gente não consegue encontrar, mas a gente pode afirmar para vocês que ela ainda teve 3 irmãos mais velhos. No caso, ela foi a 4ª filha do casal, né, a mais nova, e uma menina. Lembrando que naquela época, 600 ali depois de Cristo, a filha mulher, né, ela não tinha a mesma liberdade do que os filhos homens. Então a filha mulher era criada ou vivia mais presa ou mais ligada à mãe, né, aprendendo a lida doméstica e também aprendendo como agradar um homem, porque posteriormente, né, ou futuramente, ela seria preparada para um casamento, tá certo? Tudo bem, sua infância foi ali normal, ela
tinham contato com algumas crianças e por aí vai indo, né? Isso aí é um fato. Quando ela completa 15 anos de idade, ela já foi prometida em casamento. Lembrando que nesta época, 600 anos, ali na cidade de Verona, existia o famoso dote, que no caso era o quê? Era a família do noivo, né? A família do noivo pagava uma quantidade ou dava animais, dava materiais ali para a família da noiva, tá certo? E neste período, quando ela completa 15 anos de idade, ela acaba perdendo um de seus irmãos, que eram os irmãos mais velhos, né, que ela tinha. E o fato dela ter perdido um dos seus irmãos acabou meio que acarretando em problemas financeiros com a família. Então eles começaram a passar uma determinada necessidade. E devido a isso, né, o seu pai praticamente, né, procurou um esposo para ela, porque a intenção era receber um dote e assim, de certa forma, poder ajudar a família que estava passando necessidade. Então, com 15 anos ali, ela foi prometida em casamento. Só que tem um porém. Dona Rosa Caveira, que é a Sofia, nossa querida Sofia, ela não estava preparada para um casamento. Ela não estava preparada, até então ela não queria, porque ela era uma menina muito ligada à sua mãe. Só que não tinha como, né, gente? A mulher naquele período ali não tinha liberdade, ainda mais nova, né, 15 anos, ela tinha que obedecer aos pais. Porém, foi nesse período, com 15 anos de idade, que ela começa a aprender coisas ocultas para ver se ela conseguia mudar os pensamentos dos seus pais. Lembrando que neste período existiam vários deuses, né? Os povos ali da região, o povo ali da onde que eles moravam, que era a cidade de Verona, cultuavam vários deuses, tá? Deuses egípcios. A gente não vai necessariamente aprofundar assim em qual deus que ela cultuava, não, mas ela foi uma estudiosa, né, nesse lado do ocultismo, sempre buscando formas de trabalhar com a espiritualidade, com a manipulação de elementos, para que pudesse favorecê-la, tá? Mas mesmo assim, ela buscando aprender, ela não conseguiu adquirir o conhecimento necessário para que pudesse impedi-la ela de casar. Então não adiantou nada, ela teve que acabar se casando. O seu esposo, né, se chamava Perses. O seu esposo se chamava Perses. Ela se casa com 16 anos, ela foi prometida com 15, se casa com 16 anos e o seu esposo já tinha 33 anos de idade. Dá para vocês compreenderem aí a diferença, né? Ela ali com 16, seu esposo com 33 anos de idade. Praticamente o dobro, não é praticamente não, o dobro da idade dela. Mas enfim, né? Se casaram, né? O seu esposo, Perses, era um homem, né? Era um soldado, né? Praticamente era um soldado ali da coroa. Então nem sempre ele ficava em casa. Na maioria das vezes ele ia para guerras, para conflitos e chegava em casa quando, enfim, não ficava em casa constantemente. Então ele trabalhava como soldado, então não ficava em casa constantemente. Porém, é claro, sempre quando ele chegava em casa, ambos tinham que ter relações, né? Então era aquela coisa que acontecia antigamente. O homem viajava, o homem ia para fora e quando chegava em casa queria a mulher, né? Praticamente o homem voltava para casa somente para ficar com a mulher, depois saía novamente e era assim a vida, né? Não de todos, mas de muitos eram assim. Muitos casais viviam mais ou menos desta forma, né? A nossa querida Sofia cuidava do lar, né? O incrível que pareça, que quando Sofia se casa, ela vai morar junto com Perses, que é o marido dela, e ela começa a trabalhar com a costura, né? Até então ela consegue uma
pequena renda, né, para ali pequenos afazeres que ela precisava, pequenas coisas que ela precisava. E no fundo da casa dela, ou seja, o terreno era muito grande, né, eles tinham uma propriedade que não era enorme, mas era uma propriedade até extensa ali. Ela também fazia plantações, ou seja, ela plantava, né, alimentos ali da época, alimentos, mandioca, sei lá, alface, alimentos comuns ali. Também cuidava de alguns animais, como provavelmente ali um porco, um leitão, um frango, né? Enfim, ela tinha uma vida pacata, né? Uma vida praticamente de uma mulher da época, cuidava do lar, enfim. Só que, como eu disse para vocês, Sofia tinha 16 anos, seu esposo 33, era um soldado e sempre trabalhava ali como soldado, ia e vinha. E nisso, é claro que Sofia engravidou. Vamos lá. Sofia teve 12 filhos. Sofia teve 12 filhos. Sim, ao longo de sua vida, né? Sofia teve 12 filhos. Tá. A sua vida em si foi cuidar do lar. Porém, Sofia, desde muito nova, era curiosa para aprender coisas do ocultismo. Porém, Sofia compreendia que isso seria proibido, pois o seu esposo, o seu marido, que era Perses, era uma pessoa muito devota, não gostava dessas coisas, tá? Devota que eu falo assim, tinha um Deus específico e não gostava dessas outras ritualísticas, coisas voltadas a isso, porque até então isso era dito como bruxaria e feitiçaria. Mas mesmo assim, Sofia se aprofundou no ocultismo e aprendeu muitas coisas. E por que que ela se aprofundou no ocultismo? Aí a gente vai entrar numa história, numa parte da história até um pouco triste, né? Como eu havia falado para vocês, Sofia, nossa pombogira Tata Caveira, teve 12 filhos. Porém, um de seus filhos, né, acaba contraindo uma doença, ainda muito novo, ainda bebê, né, vamos assim dizer, ainda recém-nascido, tá? E ela não conseguiu a cura, né, para esse filho dela. Então, ela procurou outros meios, que é o meio da magia. Tá? Então foi nesse sentido que ela se aprofundou mais no ocultismo, né? Criou amizades, né, com feiticeiras ali da época e aprendeu muita coisa ali, né, sobre a feitiçaria e sobre o ocultismo. Porém, infelizmente não conseguiu salvar esse filho. Seu filho acabou falecendo e ela, né, continuou com 11 filhos, tá? Um de seus filhos, que no qual não era o seu filho mais velho, vamos ver se vocês vão conhecer agora. Um de seus filhos, que era o seu segundo filho, se chamava Prócolis. Prócolis era o seu segundo filho, que era homem. O primeiro era homem e o segundo filho também era homem, se chamava Prócolis. Prócolis tinha não necessariamente uma ligação com os pais, porque os seus filhos não tinham muito ligação com o pai, porque o pai sempre ficava longe da família. Porém, Prócolis, esse segundo filho mais velho de Sofia, tinha como exemplo o seu pai. Ele via o seu pai sendo um soldado, então o seu filho também queria ser um soldado, certo? Só que o que acontece? Quando esse seu filho, né, o segundo mais velho, não era o filho mais velho, mas o segundo filho mais velho, chamado Prócolis, quando ele completa ali por volta dos seus 14 anos, o seu pai, que era o Perses, né, acaba falecendo, tá? Faleceram de quê? Em batalha, tá certo? Então, Sofia, né, a nossa querida pombogira Tata Caveira, acaba ficando viúva. Tá? Depois disso ela não se casa novamente, ela fica só em casa trabalhando com a costura, né, e ali com os seus filhos, né, cuidando dos filhos, porque até então tinha filhos mais novos, certo? Então quando
o seu filho mais, o seu segundo filho mais velho, que era Próclus, completa ali seus 14, 15 anos, seu pai falece, tá? E passa um determinado tempo, tá? Eles, onde eles viviam, acabam entrando em conflito, tá? Em conflito com outro, não vamos dizer reino, mas com outra cidadela, com outros povos, tá certo? Então o exército ali de onde eles moravam foi, é claro, convocar as pessoas ou os homens. Lembrando que nesse período, pessoal, quando existia uma guerra, tá? Os soldados, né, ou ali a coordenação, quem mandava, o reino, iam até as casas e pegavam as crianças para se tornarem soldados, meio que forçado, é como se fosse o alistamento de hoje, a pessoa ia forçada. Até uma curiosidade que eu não expliquei para vocês. Quando Sofia era criança, ela nasceu em Verona. Depois que ela casa, tá? Depois que ela se casa com Perses, ela vai para outro lugar, ela vai para Genova, que era a cidade onde Perses se residia, onde Perses morava, né? Porque ele trabalhava ali como soldado. Então, nesse período aí que eu já estou falando do filho dela, né, do filho de Sofia, ela já estava morando em Genova, tá bom? Então, pronto. Ali o reino ali, né, acaba entrando em conflito com outro reino e os soldados vão atrás de mais soldados ainda. O reino vai atrás de soldados e é claro que Próclus foi o primeiro a, né, entrar para a guerra. Ou seja, ele queria se tornar soldado, era um sonho dele, porque ele tinha esse cargo, esse ser soldado como um exemplo, né? Ele achava que era um empoderamento, né? Enfim, né? Então ele se tornou soldado, acabou saindo de casa, né? Foi criar a sua própria vida e por aí foi indo. Calma que a gente vai entrar ainda nessa história de Próclus ainda, tá? Ou seja, vamos falar um pouquinho ainda de Próclus no final. Mas enfim, ele se tornou um soldado, venceu várias guerras, enfim, e foi viver a sua vida ali, ou seja, saiu da casa da mãe, né? E nisso Sofia continuou a sua vida, cuidando dos filhos. Lembrando que ela tinha 11 filhos, tá certo? Sendo que a maioria eram homens. Então vamos dar um exemplo aqui que ela tinha 6 filhos homens, ou 7 filhos homens ali e 4 mulheres. As 4 mulheres viveram com ela, tá certo? Até o fim da vida. Deixando bem claro que as quatro meninas eram meninas mais novas, tá certo? Então viveram com ela até o fim da vida dela. Agora vamos compreender o porquê que viveu com ela até o fim de sua vida e por que essas mulheres não casaram, não arrumaram homens, tá? Teve um período em Genova que os homens foram para a guerra, né? Enfim, e muitos homens perderam a vida em batalhas. E isso acabou aumentando o número de mulheres solteiras ou atrasando muitas mulheres de se casarem, pois muitos homens que foram convocados para guerras perderam suas vidas. Então muitas mulheres, né, ficaram viúvas, muitas mulheres demoraram a se casar porque, querendo ou não, acabou meio que tendo uma escassez de homem. Praticamente foi isso que aconteceu e por isso que as suas filhas não casaram cedo, tá? Agora a gente já vai, lembrando que nisso Sofia, tá, praticava ali a magia, o ocultismo para auxiliar a sua família e também fazia ali o seu trabalho como costureira e cuidando ali, né, da sua pequena lavoura em casa. E nisso é claro que ela ensinava seus filhos, ensinava as suas filhas, tudo isso, né, os princípios e os valores ali de uma família tradicional, tá bom? E nisso o tempo foi passando, lembrando que Sofia não falava para os seus filhos que ela também trabalhava com o ocultismo. Então, quando ela trabalhava com esse lado espiritual, ela fazia isso de forma meio que camuflada. Ela fazia isso meio que de forma escondido, né? Pois bem, certo. Chegou um determinado período, tá?
Um determinado tempo, Sofia já estava um pouco mais velha, tá? Agora a gente vai entrar novamente na história do seu outro filho, aquele que saiu de casa para se tornar soldado. Vocês lembram de Prócolis? Então, o seu filho que se tornou soldado, né? Acaba chegando a notícia para Sofia, porque eles iam dar a notícia, né, que o seu filho tinha sido morto em uma emboscada. O seu filho já era um capitão. Ele já era o capitão de uma certa companhia do exército ali naquele período. Ou seja, ele tinha homens, ele tinha soldados, ele era um capitão. Então, todo o grupo do seu filho, Prócolis, acabou sendo morto, tá? Nesse período, Sofia tinha por volta ali de 83, 84 anos. Tá? Então, para você ver que Sofia viveu muito tempo, tá? Foi uma entidade que em vida viveu bem até a velhice mesmo, tá? Então chega essa notícia até Sofia que o seu filho havia, né, sofrido uma emboscada, ele e os outros soldados, e acabou falecendo. Passado um pequeno período, né? Ela tem uma sensação, ela tem uma sensação de mãe, né? Que o seu filho estava perdido espiritualmente, que o seu filho não tinha encontrado um caminho, o seu filho não tinha encontrado, enfim, uma luz, um caminho espiritual, que o seu espírito estava perturbado. Sofia, com o conhecimento que ela tinha adquirido, tá? Ela resolve, né, se voltar para o lado espiritual, para o lado do ocultismo, para poder auxiliar o espírito do seu filho a encontrar um caminho certo, tá? Só que é claro, nesse período Sofia já estava debilitada, já era uma mulher idosa, já era uma mulher velha. Então, nesse processo de fazer uma ritualística espiritual ali, o seu corpo físico não aguentou a energia do trabalho espiritual que ela estava realizando e acabou falecendo. Então foi assim que ela falece. Ela falece fazendo magia, que foi desta forma que Sofia falece. Agora, o interessante, vamos o porquê do motivo dela ter ganhado o nome de Tata Caveira. Vamos compreender. Lembra que eu falei de Prócolis? Prócolis, o filho dela, que foi assassinado em uma emboscada. Esse mesmo Prócolis, quando ele desencarna, a magia que a sua mãe havia feito para ele, a indevida, e acabou falecendo, foi a magia que o ajudou, fazendo com que ele encontrasse o seu caminho. E assim se tornando um Exu que conhecemos muito. Exu Caveira. Sim, Exu Caveira, ele se torna Exu Caveira, ou seja, Prócolis, o seu filho, se torna Exu Caveira. E junto com Exu Caveira, tá? Junto com Prócolis, todos aqueles soldados que foram mortos junto ali com Prócolis se tornaram também Exus da falange de Caveira. Beleza, até aí tudo bem. Nesse processo, quando Sofia falece, ela chega no espiritual e começa a trabalhar como uma orientadora de seu filho. Consequentemente, ela começa a trabalhar como uma orientadora daqueles espíritos que desencarnaram junto ao seu filho, ou seja, junto a Prócolis, junto a Exu Caveira, tá bom? Então ela começa a se tornar uma orientadora da falange dos Caveiras. Ela não é a chefe dos Caveiras, não é a chefe da falange dos Caveiras. Ela é a mais velha entre os Caveiras. Consequentemente, ela recebe a falange de Tata Caveira, sendo assim a mais velha entre a falange dos Caveiras, a orientadora e a coordenadora da falange dos Caveiras. Para vocês compreenderem que toda entidade, todo Exu, tá, que pertence à falange dos Caveiras, respeita
a pombogira Tata Caveira como uma anciã, como uma orientadora. Olha que história interessante, não é? Vocês gostaram? Vocês sabiam dessa história que Tata Caveira é a pombogira mais velha, tá, da falange dos caveiras, é a entidade mais velha que tem, e além de ser a mais velha, é a entidade que, sim, em vida foi mãe do próprio Exu Caveira. Vocês sabiam disso? História interessante. Se você não sabia, deixa aqui nos comentários, e eu acho que vale a pena a sua curtida e a sua inscrição aqui no canal, hein? Eu acho que vale a pena, não vale? Mas enfim, já curtiu, já compartilhou? Vamos trazer agora algumas características da própria entidade, sim, como ela trabalha, formas de trabalho, cores de vela, e vamos lá então. Primeiramente vamos falar aqui como é a sua forma de trabalho. Pombogira Tata Caveira, ao chegar dentro dos terreiros, tá? É uma pombogira assim, conversa bastante, conselheira, alegre, feliz, mas a gente não pode confundir essa alegria, essa felicidade com a sua forma de trabalho, tá? Porque a sua forma de trabalho é muito mais direta, é muito mais séria, tá? Não é aquela pombogira de meias palavras, de ficar ali conversando coisas que não está muito... Ou seja, ela é bem direta no assunto dela, tá? Além disso, é uma entidade bem conselheira, é aquela entidade que vem e aconselha as pessoas. Então é uma entidade que dá muito conselho, além, é claro, de possuir um grande conhecimento. É dito até em algumas ocasiões que quando Pombogira Tata Caveira está incorporada dentro de um terreiro, quando chega qualquer Exu da falange dos caveiras, este Exu vai até a Pombogira Tata Caveira e faz os seus cumprimentos a ela como um sinal de respeito, pois é a pombogira que coordena eles, coordena, no que eu digo, orienta esses outros Exus. Interessante isso, né? Então, o seu foco de trabalho, gente, o foco de trabalho da pombogira Tata Caveira são os mais variados possíveis, mas não é uma pombogira muito ligada em trabalhos amorosos, tá certo? Ela não foca muito ali em trabalhos amorosos. É claro, ela trabalha no empoderamento, seja feminino ou masculino, isso aí ela ajuda muito. Só que não é muito focado nessa parte do amor. Gosta muito de trabalhar nesse lado mais oculto, no lado da magia, da feitiçaria, tá certo? Também trabalha com a desobsessão espiritual, mas a gente sempre vai ver Pombogira Tata Caveira trabalhando mais nesse lado oculto, no lado mais da feitiçaria. Então a gente vai ver a dona Tata Caveira manipulando folhas, outros materiais, fazendo magia, fazendo feitiço. A gente vai ver muito isso, tá? Porque ela carrega muito conhecimento, muito dessa prática na sua bagagem, né? Vamos lá. Cores de velas que Pombogira Dona Tata Caveira utiliza. É o preto e o roxo. O preto, ligação quando ela ainda era viva, e o roxo, ligação com as almas e com a calunga. Tá certo? É claro que muita gente vai dizer que o roxo tem ligação com a morte. Não necessariamente, mas uma ligação entre vida e morte. Tá? Então o roxo ou lilás simboliza a transformação ou a transmutação. Tá bom? A cores de vela. Vamos falar sobre a forma astral. Como que a Pombogira Tata Caveira se apresenta. Por incrível que pareça, ela pode se apresentar como uma caveira, tá? Mas a sua forma astral não é de uma caveira, é de uma senhora mais idosa, de uma senhora mais velha. Nem todos os Exus pertencentes à linha dos caveiras vai ter em sua aparência uma caveira. Apesar que eles podem sim se apresentar dessa forma, mas nem sempre eles vão ter essa aparência, tá certo? Ah, a outra coisa, quando chega no terreiro, pisa firme, não é muito de dar gargalhada, né, mas dá ali a sua risada, tá? Em algumas manifestações, Pombogira Tata Caveira pode ficar curvada. E algumas pessoas imaginam que o fato dela estar curvada, às vezes pode estar demonstrando a sua idade, ou às vezes pode estar demonstrando que seja uma pombogira muito velha. E não, tá? Não é isso. Quando acontece, ou em algumas ocasiões, Dona Tata Caveira se manifesta de forma curvada, em
em sua maioria, tá? Está ligado à questão da magia. Então é quando ela traz consigo algum tipo de carga, algum tipo de energia, ou que ela esteja manipulando algum tipo de energia. Então essa energia pode ser um pouco densa, na qual ela vem curvada. Então necessariamente não simboliza que ela seja, ela tá curvada por ser mais velha, tá bom? Utiliza saia e as cores são as mesmas, o roxo ou o preto, tá bom? Em algumas ocasiões, as pessoas dizem que Dona Tata Caveira tapa o rosto com véu. Não, Dona Tata Caveira não tapa o rosto com véu, tá certo? Mas ela faz a utilização de chapéu. O chapéu Dona Tata Caveira usa. Lembrando que isso pode variar, é claro, de doutrina para doutrina e de médio para médio, tá certo? Outra coisa curiosa que Dona Pombogira Tata Caveira pode ter o costume de utilizar uma guia feita de sementes ou uma guia também feita de aço, de ferro, né? Até então um material que utiliza bastante em seus trabalhos. Outra curiosidade, que também é uma pombogira que utiliza punhal. Mesmo que em vida ela não teve muita ligação com essa questão de guerra, com essa questão de defesa, tá? O punhal que Dona Tata Caveira utiliza é para utilização em magia mesmo, né? Para fazer ali os seus feitiços, tá certo? Agora vamos falar sobre oferendas. Oferendas ofertadas a essa pombogira. Primeiramente, é uma pombogira, então normalmente são oferendas, né, ligadas à pombogira. O padê tradicional de pombogira, que é a farinha de mandioca, feita com mel, tá bom? Ofertada à pombogira. Algumas pessoas podem oferecer rosas vermelhas e rosas lilás, tá? Até então é muito comum oferecerem a rosa lilás à pombogira rosa caveira, tá certo? A outra questão é se ela faz a utilização do tabaco. Sim, seja o cigarro comum ou a cigarrilha, né? Aquele cigarro com piteira. Depois também a utilização de bebidas. Dona Tata Caveira, ela não tem uma preferência para bebida, para destilado. Então ela pode tanto fazer a utilização ali de bebidas doces como champanhe, licor, e também fazer a utilização ali de bebidas mais fortes como cachaça, uísque, conhaque e por aí vai indo. Então isso está mais ligado à preferência ali de cada entidade, de cada médio, de cada doutrina, certo? Agora, campo de atuação. Dona Tata Caveira, diferente de outros Exus da linha dos Caveiras, que tem como campo de atuação somente a Calunga ou o cemitério, Dona Tata Caveira, o seu campo de atuação já é um pouco mais vasto. Dona Tata Caveira tem como campo principal de atuação as matas, necessariamente a agricultura, tá? Eu estou resumindo aqui falando matas porque é onde tem plantação, mas o seu campo de atuação, um dos principais, que é o principal campo de atuação de Dona Tata Caveira, são plantações, milharal, canavial, plantação de milho, plantação de soja, plantação de feijão. Então onde tem plantação, normalmente é o campo de atuação de Dona Tata Caveira. Mas é claro, além desse campo de atuação que é as plantações, a Calunga, o cemitério, que também é pertencente à linha dos Caveiras, então Dona Tata Caveira também atua, tá, no cemitério. No cemitério, Dona Tata Caveira, ela é mais um fiscal, uma fiscal, né? Conhecida como fiscal da Calunga, ou fiscal do cemitério. Então, quando ela vai na Calunga, é mais para fiscalizar. Mas sim, ela recebe oferenda ali na Calunga também, certo? A outra questão é se usa brincos, adornos. Isso a gente não vai agregar, porque também vai depender muito de médio para médio, tá certo? Então deu para vocês compreenderem e entenderem um pouquinho sobre a pombogira Tata Caveira? Gostaram da história? Gostaram do conteúdo? Se gostou, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos para apoiar o nosso trabalho, tá bom? Em breve a gente vai trazer como são os médiuns que trabalham com a pombogira Tata Caveira.
tá? Então é muito importante você acompanhar o canal, porque aqui a gente traz a história da entidade e depois falamos sobre os médios desta entidade. Então acompanhe o canal, tá certo? Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E Laroye Pombogira, Tatá Caveira.